Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Estamos aqui felizes, passamos dos 100 episódios, você fez parte dessa história. Muito obrigado pelo tempo que você dedica aí, admirando o trabalho da nossa associação, o trabalho da nossa equipe, para que o nome de Deus venha a ser exaltado. Louvado seja Deus pela tua vida e pela sua disposição, porque se você está aqui hoje, é porque o Senhor te fez um convite para passar um tempinho com Ele. Então, vamos passar aqui estudando a lição, falando do amor de Deus, um tema maravilhoso, a lição 11, tá bom? E se você ainda não tem a lição deste trimestre, temas do Evangelho de João, por favor, filho, vai lá, baixa o aplicativo da lição, não fique sem ela. É importantíssimo para você ter esse pão espiritual todos os dias. E se você, ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, filho de Deus, dá uma moralzinha pra gente, @PaulistaLeste, tá vendo aqui no cantinho? Vai lá, se inscreva no nosso canal, fique por dentro das novidades, principalmente de todas as notificações da nossa associação e do nosso campo. E se você quiser só da Escola Sabatina, vai lá, Instagram, mips.apl, tá vendo aqui no cantinho? Vai lá, comece a nos seguir, fique por dentro de todo o conteúdo da nossa Escola Sabatina Viva, tá bom? O recado tá dado e eu quero a tua ajuda nisso daí. Vamos lá, lição 11, temos o Evangelho de João, trouxe aqui os amigos, povo maravilhoso, povo de Deus, Pastor Hugo, nosso querido, muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco, diretamente do distrito de Guaianazes. Fomos contemporâneos, chegamos juntos na Paulista Leste. Verdade. Fomos ordenados juntos, juntamente com o pastor Luiz, que vai vir na lição 13 aí. Foi uma benção, né, pastor Luiz, Hugo? Exatamente. O melhor da turma era tu mesmo, não adianta. Só se os outros fossem ruins demais para eu ser o melhor. Mas muito obrigado por estar aí, meu amigo. Deus te abençoe. Grande honra estarmos juntos aqui para estudar a maravilhosa palavra de Deus. E temos aqui nosso querido amigo, o irmão Luiz Costa, o nosso coach, Não. o nosso especialista, terapeuta familiar. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe, vindo lá da Igreja do Espaço Novo Tempo Santana. Verdade. Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui com você. Estivemos há um bom tempo lá atrás, né? Vamos repetir a experiência aqui. Né, com o pastor Hugo também, prazer em revê-lo, né? Lá da Igreja de Guaianazes. É bom estar com vocês. Muito bem, queridos. Vamos aqui para a lição 11. Pai, o Filho, Espírito Santo. Vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Trindade é uma palavra que não existe na Bíblia, mas é a junção coeterna de três pessoas divinas. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus? Pastor Hugo, pode orar para nós? Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, exaltado seja o nome do Senhor, sua bondade, misericórdia, tem nos seguido todos os dias, Pai. Que seja assim sempre. E agora, ó Deus, ao estudarmos a sua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que as lições aqui trazidas transformem nossa vida, que nós tenhamos maior comunhão com o Senhor Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Verso para memorizar, que na atual época, Luiz Costa era verso áureo. Verdade, era verso áureo. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará que vocês se lembrem de tudo que eu lhes disse. Você fez essa brincadeira aí, eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho mais tempo de adventista do que você tem de idade. Muito do que você tem de idade. Não duvido. Agora em dezembro, eu completo 51 anos de adventista. Eu fiz 35. Entendeu? 51 anos. Então, quando você brincou que era o verso áureo, era verdade mesmo, viu? 51 anos. Eu peguei a época também. Sou menino, tenho só 19 aninhos. Então. De ministério. Ele tem. Ministério. De adventista. Vamos lá. Queridos, aqui Jesus ele deixa uma promessa muito linda. Deus, ele me enviou, mas eu vou deixar alguém para poder ser aquele que vai fazer vocês se lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. O que João quer dizer com essa vinda do Consolador, pastor Hugo, Luiz Costa? Que promessa maravilhosa é essa que nós temos para a nossa vida? Aqui nesse texto aparecem as três pessoas
da divindade, né? Ou trindade. E mostra aqui a questão da função de cada um, né? Mostra o Pai enviando o Espírito Santo, que é o Consolador que está conosco, e ele que nos lembraria de tudo que Jesus, aí Jesus fala, né? Lembra de tudo que eu, Jesus, lhes disse. Jesus foi aquele que esteve aqui, né? Que se fez carne e habitou entre nós. Então as 3 pessoas aparecem aqui. O Consolador, que é o Espírito Santo, o Pai, que enviaria em nome de Jesus, que eu enviaria o Espírito em nome de Jesus, para lembrar de tudo que Jesus disse quando esteve aqui. Eu acredito que, assim, a título de introdução, é muito bom, querido professor, muito bom a todos nós que nos debruçamos para poder estudar a respeito desse tema, entender que a gente não vai entender tudo. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a gente não vai entender tudo, porque dentre os temas complexos da palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, esse aqui é o mais complexo de todos. Estamos falando a respeito de Deus. Deus é infinito, nós somos finitos. Alguém já disse que tentar colocar Deus dentro da nossa cabecinha seria o mesmo que tentar colocar o oceano dentro de um copo d'água, né? Aqui, né? Imagina colocar o oceano nessa xícara aqui. Tentar entender o eterno completamente seria tentar colocar a eternidade dentro de um relógio. Então, se a gente não se aproximar com humildade diante de Deus, diante desse tema, a gente corre o risco de, como muita gente faz, né? Porque eu não entendo tudo, eu rejeito. Já que eu não vou entender tudo, eu vou rejeitar. O que é uma grande tolice, né? Porque o senhor é professor, o senhor é mestre numa área do conhecimento, o senhor é terapeuta familiar. O senhor poderia dizer que o senhor entende tudo sobre família? Não. Seria loucura, né? Loucura. Seria loucura. Você pega um mecânico, por melhor que ele seja, o melhor mecânico, ele pode falar que ele entende 100%, também não vai ter como. Um médico entende totalmente do corpo humano, não vai entender tudo. Você entende tudo sobre eletricidade, mas deixa de usar o chuveiro? Deixa de usar um ferro de passar roupa? Deixa de acender a luz porque não entende tudo sobre eletricidade? Porque não entende tudo sobre mecânica, deixa de usar um carro, né? Porque o senhor não entende 100% do tema, o senhor não é uma autoridade para falar sobre ela? Claro que é. Então, nós não rejeitamos... A questão é a seguinte, nós não sabemos tudo sobre nenhum assunto. Então, é um contrassenso uma pessoa dizer que vai rejeitar a palavra de Deus porque não entende tudo sobre ela, né? Vai rejeitar a ideia de Deus porque não entende tudo sobre Deus. Muito pelo contrário. Se desse para eu entender tudo sobre Deus, ele deixaria de ser Deus na mesma hora. É exatamente o fato dele ser grandioso, ser o ser supremo, que vai me levar a realmente não compreender todas as coisas. Mas o que é necessário, o que é suficiente, a Bíblia traz para nós, né? O que é necessário para a nossa salvação. Amém. Amém. O interessante também desse momento do estudo aqui é o capítulo 13 até o 17. São praticamente as palavras de despedidas de Jesus. E eu fui buscar um pouquinho quais são as últimas palavras que normalmente as pessoas dizem quando estão para morrer. Normalmente elas têm palavras de despedidas e expressões de amor. Não é isso? Olha, eu te amo muito, vou sentir sua falta, né? Ela tem palavras de reflexão, né? Poxa, eu podia ter feito mais, eu não tenho mais condições. São palavras de tranquilidade e também dizem o seguinte, olha, eu vou morrer, mas eu estou em paz. São palavras também de pedido de perdão, não é isso? Olha, me perdoe pelo que eu fiz para você. Normalmente são esse tipo de palavras, né? E o que Jesus está fazendo agora do capítulo 13 em diante, que a gente vai estudar, ele começa então a dar algumas palavras também de orientação para nós. Então ele vai dar a palavra referente ao Pai, a Ele e ao Espírito Santo. Então achei muito interessante isso daqui, né? Como ele se preocupou então com os discípulos em passar situações para ele até quando ele chega lá no capítulo 17 para fazer a oração, certo? Como ele se preocupa então em passar valores para nós. Então, e ele conta um segredo. Ele conta um segredo. O segredo está na página 122 aqui da lição, pelo menos da minha lição de professor. E o segredo é o seguinte, ele desejava que compreendessem a íntima relação que existe entre ele, o Pai e o Espírito Santo.
Então, nas suas últimas palavras, ele queria que os discípulos entendessem isso, a intimidade dele com o Pai e com o Espírito Santo. E além disso, ele queria que os discípulos desenvolvessem o mesmo relacionamento pessoal que ele tinha com Deus, o Pai, e com o Espírito Santo. Então, nas suas últimas palavras, Jesus leva uma coisa chamada relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Achei muito legal essa parte da lição, muito profunda, e quão importante ela para o nosso dia a dia. Então, não precisamos compreender tudo, mas a gente entender o aspecto do relacionamento com Deus e o relacionamento com o Espírito Santo, que era o segredo da vida de Jesus, tá tudo certo. Vai nessa linha que tu vai bem. E é onde nós entramos no contexto de domingo, né, que eu acho muito importante, é a parte do contexto do Pai Celestial. O Pai Celestial, ele é apresentado aqui, mas são 3 pessoas coeternas. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra que aparece é Elohim. Elohim é o plural do nome de Deus. Então você vê ali a junção de no mínimo 2 pessoas. Para estar no plural, tem que sair do singular. Estão ali coeternas, trabalhando junto na criação. É um assunto meio complexo as pessoas quererem compreender o contexto da Trindade, e principalmente a divisão Pai, Filho e Espírito Santo. E existem muitas denominações hoje que pregam contra isso. O movimento arianista, que aconteceu no 3º século, defendendo que o Espírito Santo é uma energia que sai de Deus, é uma força, que Jesus, ele é um Deus, mas é um Deus inferior, porque ele foi criado. Então, isso é um perigo, é uma heresia que pode afetar muito o contexto do plano da salvação. E como que nós podemos apresentar o contexto do Pai Celestial, que é apresentado pela lição, sem se desvincular do contexto da divindade de Jesus e do Espírito Santo? O primeiro ponto é considerar toda a Escritura, a palavra de Deus por completo. Qualquer ideia equivocada a respeito do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, diferente do que a Bíblia ensina, vai ser exatamente porque a pessoa pegou um texto à parte e deixou o contexto, né? Por exemplo, um risco enorme que se corre. Quando Jesus fala, no próprio Evangelho de João, é que ele diz, o Pai é maior que eu. O Pai é maior que eu. Ele vai dizer isso. Mas aí a pessoa fica só com isso e diz o seguinte, então quer dizer que Jesus é menor do que o Pai. Mas aí a pessoa se esqueceu, parece que ela não leu o Evangelho de João no primeiro verso, que disse no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele existe antes de todas as coisas, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O texto é categórico em colocar Jesus como criador de todas as coisas. Então, a Bíblia, ela não fica assim, explicando detalhezinhos. O que a Bíblia faz são afirmações categóricas. Categóricas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que eu aprendo ali? Deus está ali, o Espírito está ali. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Opa, não é uma pessoa só, né? Lá em Isaías 6, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? São afirmações categóricas que a Bíblia faz, deixando muito claro que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus. A lição de domingo, especificamente, ela vai falar a respeito do Pai. O Antigo Testamento pouco traz a ideia de Deus como Pai. São raras as vezes. Você vai ter menções de Deus chamando Israel de filho, né? Quando ele fala para Moisés, né, para ir diante do faraó, para mencionar que Israel Deus trata como filho o povo de Israel. Aí você vai ter uma menção no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 6, de Deus como Pai. Você vai ter outra menção em Jeremias 31, 9, e 2 em Isaías 63, 16 e Isaías 64, 8. Essas são as menções de Deus como Pai no Antigo Testamento. Quem vai trazer o conceito de Deus como Pai de maneira mais aprofundada é Jesus. É Jesus. Porque é declarado que ele é o Filho de Deus. Os versos 14 e 18 do primeiro capítulo de João, ali chamam Jesus de o Filho unigênito de Deus, o Filho único de Deus. Seria a melhor tradução da expressão monogenês. Quando fala que Jesus é o Filho de única espécie. Unigênito. Monogenês. Monogene, genês, gene. Mono, um mesmo gene, né? Tem a mesma natureza. Então, quando Jesus ele se apresenta como Filho de Deus,
A ideia aqui não é de que Deus o criou, de que Deus fez Jesus. Não, João 1, verso 1 não nos permite pensar isso. Jesus já era Deus antes de qualquer coisa ser criada. Ele sempre foi Deus, ele não foi criado. Mas quando ele é apresentado como o monogenês, o que tem a mesma natureza de Deus, a ideia é de que filho de peixe é peixe também. Então quando ele fala assim, eu sou filho de Deus, é porque eu tenho a mesma natureza de Deus. Só que aí Jesus ele vai trazer para nós o conceito de que nós também somos filhos de Deus, não no sentido de que a gente é Deus também, mas realmente de filiação, né? Que é maravilhoso. Lê para nós, por favor, João 1, verso 12, pastor. João 1, 12. Eu posso até ler na minha Bíblia, mas eu estou aqui com a nova versão transformadora. Pode soar um pouquinho diferente do que a Bíblia comum é que o pessoal vai estar na mão, né? 1, 12. João 1, 12. O que está escrito? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, é por meio de Jesus, é através do relacionamento com Jesus que a gente vai ter Deus como o nosso Pai. Deus é o nosso Pai, por meio de Jesus. É quando a gente se rende a Cristo, quando a gente aceita Cristo, que a gente então é filho de Deus e tem a Deus como nosso Pai. E isso é bom, né? Como isso é maravilhoso. Ter o ser mais importante do universo como nosso Pai. Já está entrando na lição de segunda, mas vamos lá. Você vê, Tá dando spoiler. quando os discípulos vão até Jesus, pedem para Jesus ensinar eles a orarem, ele diz o quê? Vocês vão orar assim, Pai Nosso. Exatamente. Para os judeus aquilo era um choque, porque como você disse, no Antigo Testamento apenas 7 vezes é citado o nome de Deus. O judeu, ele evitava citar o nome, quando escrevia, mudava apenas. Era muito sagrado citar, eles achavam assim, pentagrama, né? Não pode dizer o nome de Deus. E Jesus já começa a dizer o seguinte, vocês vão orar assim, o Pai Nosso, Pater Hermon, o Pai Nosso. E só em João aqui é mais de 300 vezes que ele cita isso, e nem é o livro que mais cita Pai. Mas você vê, para mostrar relacionamento. Então, suas últimas palavras são para o quê? Mostrar relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Então, ele começa dizendo, Pai Nosso. O Pai. Ele não se preocupa em explicar a questão de como Deus foi formado, essas questões. Ele vai para o simples mesmo. Afirmações categóricas. Categórica, não precisa explicar, certo? Aceita, porque ele é o Pai Nosso. Então, essa lição aqui traz esse conceito assim, né, de como ele cuida de nós. Como ele é o Pai Nosso. E existe uma peculiaridade entre Oriente e Ocidente, né? Quando você vem para o Ocidente, você fala pai, eu sou pai de fulano, eu sou pai do Theo. Então eles entendem que ele foi gerado por mim. No Oriente, quando você fala eu sou filho, não quer dizer no sentido de inferioridade. É você ser da mesma essência. Eu sou igual ao meu pai. E isso foi afronta para os judeus. Porque como esse cara fala que é filho de Deus, quer dizer, ele é igual a Deus? Ele está se fazendo igual a Deus. E é exatamente o que Jesus estava fazendo. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos aí, é choque, né? Eu sou. Então, assim, são questões que começaram a chocar a mentalidade do farisaísmo e Jesus agora começa a colocar em prática para mostrar. Vocês conhecem alguma coisa sobre Deus, mas eu vim revelar quem é Ele. Eu sou a essência do próprio Deus. É onde nós entramos na lição de segunda-feira. Jesus e Deus, né? Jesus e o Pai, né? E aí é onde nós entramos nesse contexto que a humanidade não conheceu a Deus, mas pôde conhecer através de Jesus. Jesus é a própria essência, o caráter. Ele é o próprio Senhor, o Senhor Deus, o Pai. E como que a gente pode levar isso para os nossos professores, para os nossos alunos? Sem tentar... cada um tem um papel específico dentro da eternidade. Sem mostrar Jesus, Deus e o Espírito Santo, que a gente vai falar já no próximo dia, sem inferiorizar o papel de cada um. Porque no contexto de alguns é assim. Deus deu a ideia de criar o ser humano errou. Vai ter que morrer alguém. Então vai lá, Jesus, vai no meu lugar. Vai lá, morre por todo mundo aqui, tá bom? Vai lá você, resolve o que tem que resolver lá, depois você volta, tá? Como se Deus, na hora do negócio, ele catou
ele não teve coragem de pagar o preço que teria que pagar. Mas as pessoas não conseguem compreender que são 3 pessoas coeternas que sempre estiveram juntas, unidas. E por um lapso de tempo dentro da história da eternidade, deixou de ser 3 pela morte de Jesus. As pessoas não conseguem compreender. É como se fossem as gêmeas siamesas, né? Que quando vão se separar. É uma coisa assim absurda. Como que a gente pode colocar dentro desse contexto de Jesus o Pai, e já darmos entrada no conhecer o Filho e conhecer também o Pai no contexto de terça-feira? Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai estudar um tema, uma regra importante é que a gente sempre tem que ir primeiro nos textos claros a respeito do assunto. Depois a gente vai para os textos difíceis, né? Sobre a morte. Vai pegar os mais simples, bem mais quando complexos. Jesus falou assim, olha, o rico, né, foi para o inferno, o mendigo foi para o céu, e aí... não, esse texto é esquisito, esse texto é nublado. Não, vai em Eclesiastes, que é muito claro, né? Vá pegando os textos, né? 1 Tessalonicenses 4,16, né? Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, são textos categóricos. Depois você vai para os textos difíceis e vai entendê-los. Então, você não vai começar a entender a natureza de Jesus com o texto no qual ele diz o Pai é maior do que eu. Você não vai começar por aí. Você vai começar com João 1, verso 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O que se estabelece aqui logo de cara? Primeira verdade, Jesus é Deus. Jesus é Deus. E aí, João 1, verso é o 14, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne, ou seja, ele se tornou humano. Então, outra verdade, Jesus é humano. Estabelecido isso, pronto, agora você começa a olhar para os outros textos e você vai entender tudo. Por que Jesus disse o Pai é maior do que eu? Ele está falando como homem. Humano. No momento que ele se fez homem, ele tinha que vencer como homem. Ele tinha que vencer o pecado, né? Vencer as trevas como homem. E foi isso que ele fez. E por isso ele colocou a vida dele como humano em completa dependência do Pai. Ensinando até para nós como que a gente tem que fazer como ser humano. Dependência completa de Deus. Aí ele diz, o Pai é maior que eu. Né? Num dado momento Jesus fala assim, olha, o dia da minha volta, eu não sei, só o Pai sabe. Ele está falando como homem. Ele como Deus, ele não sabe? Obviamente que sim, não é? Então, ou seja, a gente tem que ir nos textos claros e a gente vai entender os textos difíceis. Falando a respeito do Pai, de Deus Pai, é até uma coisa assim interessante quando a gente lê a Bíblia, né? A gente lê só a palavra Deus, né? A gente vai ficar se perguntando, hoje está falando de Deus Pai, está falando do Filho, está falando do Espírito, né? Ou está falando dos 3, né? Existem ênfases na Bíblia que a própria Bíblia vai esclarecer para nós e vai mostrar quem é que estava ali. Se era o Pai, se era o Filho, se era o Espírito Santo. Daqui a pouquinho eu vou entrar nesse ponto aí. Legal. Tá bem? Mas a questão é essa. Primeiro ir aos textos claros, estabelece ali a posição de cada um, fica muito claro. Deus, ele é Pai, ele é Filho. O Pai é Deus, o Espírito é Deus, Jesus é Deus. Isso é categórico, isso é claro. Só que agora Jesus ele se fez homem. Então ele como homem a gente vai ter umas nuances diferentes aí. A gente só vai entender se a gente tiver a noção do que os textos claros disseram primeiro. E nessa relação aí de Jesus e o Pai, ele traz a esperança maior para nós, né? Vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ou seja, o Deus visível no meio do povo por 33 anos, dizendo, olha, eu vim para que vocês tenham vida. Nada daquela ideia lá a respeito de que Deus só quer a morte, quer destruir, quer acabar com vocês. Não. Para que vocês tenham vida. E tenham vida eterna. O Deus Pai, no Antigo Testamento, nunca foi visto. O Deus Filho, agora, é visto. Certo? E olha que privilégio aquelas pessoas tiveram. Né? Que bênção eles tiveram. Hoje quando a gente entrar na questão do Espírito Santo, a gente vai entender que esse Deus está presente. Hoje conosco, que é o Deus Espírito Santo. Exatamente. Sobre Jesus, para a gente poder compreender um pouquinho essa questão dele como humano e como Deus, a Bíblia diz que Jesus ele é o nosso mediador, né? Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não é muito correto, nem é muito prudente, vou pedir uma licença aqui aos irmãos que nos acompanham e dizer que a ilustração que eu vou fazer aqui agora é extremamente simplória
e até mesmo inapropriada, mas ela é simplesmente algo lúdico, algo só para a gente poder entender um ponto aqui. Dá para... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Dá para eu dar a mão para você aqui? Dá. A ideia é a seguinte, ó. É lúdico, tá? Não tomem realmente como tentando se colocar no lugar de Deus aqui. Mas a ideia é a seguinte: quando Deus criou o ser humano, Deus estava ligado ao ser humano. Havia ligação. Os dois caminhavam juntos, né? Mas aí veio o pecado, e o pecado Separou. trouxe separação entre o homem e Deus. E o pecado estabeleceu um abismo intransponível entre Deus e o homem. Jesus é Deus. Jesus se fez homem. Veio a esse mundo. É ilustração para criança, tá? Sim. Ele veio a esse mundo. Se fez homem. Então Jesus, ele é Deus, Jesus é homem. Ele pagou o preço dos meus pecados. Ele morreu no meu lugar. E ele me dá a oportunidade de vida eterna. Quando eu, humano, me ligo a Cristo Jesus, Jesus é homem, ele se identifica comigo. Então existe ligação entre Jesus e eu, porque ele se fez homem. E detalhe, Jesus será homem por toda a eternidade. Ele retornou ao céu com o corpo humano glorificado, mas sempre será humano, sempre levará as marcas. E Jesus, ele é Deus. Então, de novo, Deus e o ser humano estão ligados por meio de Jesus, porque Jesus, ele é 100% Deus. Jesus é 100% humano. Jesus é quem faz o meio de campo. Não teria outra forma de eu me conectar com Deus se não fosse por meio de Jesus. Porque ele é o único que é Deus e é homem, e é por meio dele que eu me reconecto a Deus. É simplório, é uma ilustração simplória, mas quando eu vi alguém fazendo isso pela primeira vez, para mim ficou muito claro o que a Bíblia diz. Muito claro. Né? Os textos assim se encaixam. Amém. E quando a gente entra no contexto do Espírito Santo, que é um debate que tem se prorrogado por séculos, existem pessoas que não acreditam no Espírito Santo, que ele é Deus, que é uma pessoa, um ser igual ao Pai, igual ao Filho, mas que tem também a sua personalidade, que é a essência da divindade juntamente com a eterna. Como que a gente pode entrar nesse contexto aqui? Porque o Espírito Santo ele não é apresentado no Evangelho de João de modo tão assim destacado como o papel de Deus e Jesus. Mas quando você vai vendo através de Atos, as cartas de Paulo, você vai vendo a dimensão do trabalho do Espírito Santo faz. O que ele faz. E é falado o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Como que a gente pode trabalhar a importância do Espírito Santo na conversão do ser humano? Porque Jesus ele fala, ele iria, mas mandaria um consolador para poder trabalhar no nosso coração. Como eu tenho dito algumas vezes, o Luiz Costa e Pastor Hugo, não existe sermão na face da terra que você pregue que vai converter o coração do ser humano. Que vai chegar para ele e dizer, olha, cara, o que eu tô falando aqui é o que vai impactar teu coração para você tomar uma decisão de entregar tua vida a Cristo, mudar, abandonar seus vícios, eu falar e você obedecer. A conversão e a mudança de coração é trabalho exclusivo de quem? Do Espírito Santo. Como que a gente pode trabalhar e conscientizar mais os nossos professores sobre isso? Então, se você lembrar que esse é o dom mais precioso entregue, né? Esse dom requerido pela fé traz com ele todos os outros dons. Quer dizer, é uma pessoa, porque, indo na linha do que o pastor disse, olha, pega o que está mais fácil, certo? O texto mais fácil, depois você vai para o complexo. O que diz lá? Não entristeça o Espírito Santo. Então, um vento, uma energia, uma árvore não pode sofrer tristeza. Então, é uma pessoa. Então, e o trabalho dele foi justamente esse, né? Quando Jesus sai, ele diz lá em João 16, ó, para que a vossa alegria seja completa, enviarei o Consolador. Ou seja, o tempo todo ele está preocupado para que a ligação seja inteira, não haja uma quebra da ligação. Então eu deixarei o Consolador.
Consolador, a palavra consolador quer dizer o seguinte: aquele que está sempre junto conosco. Então, assim como Deus está presente hoje aqui, assim como Jesus está presente hoje aqui, mais do que ninguém, o Espírito Santo está presente aqui. E é Ele que trabalha em nosso coração. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Apontar para Jesus. Impressionar meu coração, certo? Para que eu... Puxa, mas eu estou tão longe do plano que Deus estabeleceu para mim. Eu estou tão longe da forma como Jesus viveu. Espírito Santo, interceda por mim com gemidos inexprimíveis. Muda meu coração, trabalha na minha mente, fortaleça-me a cada dia. E eu gosto de contar uma experiência que eu vivi num grupo de estudos que eu tenho com uns amigos da comunidade católica. Quando nós estudamos sobre esse tema, eu perguntei para eles o seguinte: como que vocês se relacionam com essa questão do Espírito Santo? Para eu poder entender, para a gente começar a estudar aqui. E minha vizinha, chama-se Fátima, ela disse o seguinte: Luiz, eu tenho uma dinâmica com o Espírito Santo. Eu falei, é mesmo? Então conta para nós, né? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Porque João fica falando de segredo o tempo todo. Né? A lição fala assim, esse é o segredo, esse é o segredo. Né? E ela diz o seguinte, olha, eu me levanto, e assim que eu me levanto, que eu abro os olhos, eu me levanto, coloco o pé no chão, primeira coisa que eu digo: bom dia, Espírito Santo, o que é que faremos juntos hoje? Minha vizinha, católica, apostólica, romana, linda, todos os dias, quando se levanta, diz: bom dia, Espírito Santo, o que é que faremos juntos hoje? Agora você imagina, né? Eu, adventista do 7º dia, 51 anos de igreja, aprendendo, não sei tudo, mas imagina, eu coloco isso em prática na minha vida, então eu vou na mesma linha do que ela, porque quem está comigo hoje aqui, quem dirige hoje é o Espírito Santo, quem me leva para Jesus é o Espírito Santo. Por isso que nas últimas palavras dele, ele disse também a respeito do Espírito Santo. Ele disse do Pai, disse dele, disse do relacionamento com o Pai e disse do relacionamento com o Espírito Santo. Então, se você esquecer de tudo que a gente vai estudar hoje na lição aqui, ou já tem estudado até agora, coloque em prática o que a minha vizinha, católica, apostólica, romana, Fátima, diz quando levanta. Bom dia, Espírito Santo, o que é que faremos juntos hoje? Você pode dizer, boa tarde, Espírito Santo, o que é que vamos fazer juntos hoje? Boa noite, Espírito Santo, o que é que vamos fazer juntos hoje? Uma lição sensacional de prática, de vida no Espírito. Isso é o que a Bíblia diz, vida no Espírito. Deus está do nosso lado o tempo todo, né? A gente tem que tratá-lo como alguém real, é um ser pessoal. E o Deus que está aqui conosco agora, das pessoas, entre as pessoas da Trindade, é o Espírito Santo. Você, no início da sua pergunta, você perguntou assim, né? Quem é o Espírito Santo? Porque o pessoal confunde muito, né? Alguém tem alguma dúvida de que o Pai é Deus? Isso é uma coisa que você não vai encontrar ninguém duvidando, de que o Pai é Deus. Você vai encontrar dúvidas sobre se Jesus é Deus ou sobre se o Espírito Santo é Deus, não é? Sim. Assim, o Evangelho de João, ele tem uma afirmação categórica aqui. Eu vou ler aqui o texto, está em Isaías capítulo 6, porque esse texto, depois a gente vai recorrer ao livro de João, o Evangelho de João, vai falar sobre quem é Jesus, e Atos vai falar para nós quem é o Espírito Santo. Isaías capítulo 6 é o capítulo extraordinário no qual Isaías tem uma visão de Deus. Ele enxerga, né, o lugar santíssimo aberto e ali enxerga o próprio Deus. Só para saber quem realmente estava ali, verso 3 diz assim: diziam em alta voz uns aos outros, os anjos que estavam ali, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A palavra Senhor que aparece aqui, em qualquer Bíblia, ela vai estar com todas as letras maiúsculas. Toda vez no Antigo Testamento que você encontrar na sua Bíblia a palavra Senhor, toda em caixa alta, toda com letras maiúsculas, é porque a palavra que está ali no texto original é YHWH. Tetagrama. Que vai ser ou Yahweh ou Yehová, que é Javé ou Jeová. Os estudiosos prevalecem a ideia de que é Javé, né? Mas se tem uma ideia mais popular de que é Jeová. Mas, basicamente, é um nome sagrado de Deus. Então, quem Isaías viu foi, vou falar, Jeová, vamos usar o popular. Alguma dúvida? Então, mas e aí? Mas ele viu o Pai? Então foi o Pai que ele viu? Porque, só continuando o texto... Porque é santo, santo, santo. Ele viu Jeová, certo? Alguém tem alguma dúvida de que o Pai é Jeová? Ninguém tem dúvida disso, certo? Então o Pai é Jeová. Aí Isaías vai dizer que está perdido, né?
Quando chega aqui no verso 8, então ouviu o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro este povo? Quem irá por nós? Aí Deus aqui já faz uma pergunta no plural. Não parece que é uma pessoa só, né? Uma pessoa só não diria quem irá por nós, diria quem irá por mim, né? Por mim. Aí, olha, as palavras aqui do verso 9 são muito importantes. Ele disse, vai, diga a esse povo, ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam, endureça o coração desse povo, tape os ouvidos, feche os olhos deles, assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. É importante ter essas palavras em mente. Eles vão ver, mas não vão enxergar, eles vão ouvir, mas não vão entender. Tem isso em mente. Então, quem Isaías viu? Jeová, certo? E aí, em algum momento do texto foi dito o seguinte, ó, o povo não vai ouvir, o povo não vai ver, o povo não vai entender, ok? Quando você vai a João, capítulo 12, 41, João 12, 41 vai dizer quem foi que Isaías viu. João 12, verso 41. Na minha tradução vai estar mais claro isso, mas na sua também está a mesma coisa. Mas João 12, 41 vai dizer assim, ó. As palavras de Isaías se referiam a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. O texto está dizendo que quem Isaías viu é o próprio Cristo. Foi Jesus. E quem foi que Isaías 6 disse que foi visto? Jeová. Então, Jesus é Jeová. Jesus é 100% Deus, todo-poderoso em toda a sua sublimidade. Texto categórico mostrando que Jesus é Deus. Então, não me venha com essa conversinha de que Jesus não é Deus. Impossível conhecer isso e dizer que Jesus não é Deus. Ok? Então, quem foi visto? Jesus. A prova disso é que na sequência aqui, ó, logo na sequência, as palavras vão ser mostradas, né? Verso 39, na verdade é antes, né? 39, mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse, o Senhor cegou-lhe os olhos, endureceu seu coração, para que os olhos não vejam, seu coração não entenda, não se volta. Ou seja, está falando de Isaías 6. E quem foi visto foi Jesus. Foi a glória de Jesus que foi vista ali. Agora tem um detalhe. Quem foi que falou essas palavras? Eles vão ouvir e não vão entender, né? Eles vão ver, mas não estão enxergando nada. O coração deles está duro. Atos, capítulo 28. Atos, capítulo de número 28. Então quer dizer que Jesus é Jeová e o texto não dá margem para a gente entender outra coisa, não sei isso, não é? Agora, Atos, capítulo 28, verso 25 em diante, o texto vai dizer assim, ó. E depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías: vai e diga a este povo, quando ouvirem o que digo não entenderão, quando ouvirem o que faço não compreenderão, pois o coração desse povo está endurecido. Espera um pouquinho. Repite de novo. Quem foi que falou em Isaías capítulo 6? Espírito Santo. Jeová. Em Isaías 6 o texto diz que é Jeová que está falando. Sim. É claro, é o Senhor que está falando. Quando você vai a Atos, capítulo de número 28, versos 25 a 27, o texto vai dizer que quem estava falando isso era o Espírito Santo. Então Jesus é Jeová. O Espírito Santo é Jeová. O Pai é Jeová também. Ou seja, os três, um único Deus. Um único Deus, todo-poderoso, Jeová. Textos claros, né? Textos categóricos, que são importantes para que a gente parta. Tendo isso em mente, todo o resto vai ficar mais fácil. Por que é o Espírito Santo que está conosco aqui hoje? Porque Jesus falou, eu estou voltando. Jesus voltou com um corpo humano para o céu. Ele, nesse momento, está lá, corporalmente. O corpo dele aqui na terra, somos nós, a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Mas Deus aqui conosco agora, presente conosco, é o Consolador, é o Espírito Santo que está aqui com a gente. Louvado seja Deus. É o poder do Espírito Santo, né? Tão esclarecedor esses 3 versos e impressionante. Impressionante. Porque é uma questão que você tem quando entra com alguns outros... pessoas, né? Você testemunha de Jeová, ele vai bater numa outra questão. E você vê que aqui mostra claramente. Então não é a palavra do homem, né? É a palavra de Deus. Sim. Impressionante. Eu salvei aqui, salva na sua lição também. Não gravou? Repete os textos, pastorzão. Primeiro nós temos Isaías capítulo 6, certo? Isso. Pega todo o contexto ali, a questão de que quem aparece ali é Jeová, certo? Depois João 12, 41. Mostrando que quem Isaías viu foi Jesus, foi a glória dele, a glória de Jesus que foi vista por Isaías, mostrando que Jesus é Jeová.
e Atos 28, 25 a 27. Tem um outro texto também sobre Jesus que é preciosíssimo, que é quando você compara Êxodo 3,14, que é quando Deus diz para Moisés. Moisés fala assim, mas Senhor, quando eu for, né, diante do faraó, eu vou dizer que o nome do Senhor é qual? Eu vou dizer quem foi que me mandou. Qual que é a resposta de Deus? Diga que eu sou é quem enviou você. Então Deus declara ali o nome dele. E aí em João 8,58, João também, né? O próprio João também é quem vai trazer para nós quem é Jesus. Porque quem falou com Moisés, ninguém tem dúvida nenhuma de que foi Deus. Foi Deus. Certo? E aí em João capítulo 8, verso 58, a palavra de Deus vai dizer o seguinte. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Jesus declara que ele é o Deus que falou com Moisés lá na sarça e o chamou para libertar o povo. Então Jesus é 100% Deus, o Espírito Santo também. Amém. E é onde nós entramos na oração de Cristo, para nós terminarmos aqui a nossa lição. A oração de Jesus costuma ser, João 17 costuma ser chamado da oração sacerdotal de Jesus, né? Mas o que tem além disso que a gente pode passar para os nossos alunos, a importância dessa oração para a nossa vida nos dias de hoje? Fiquem à vontade para... Olha, o segredo da vida de Jesus era uma vida de oração. Não é isso? Normalmente, quando os discípulos iam procurá-lo, o que eles diziam? Ele está em oração. Ele está em oração. Então, se era o exemplo dele, as últimas palavras dele também foram o seguinte, olha, vem cá, vou fazer uma oração por vocês. Eu vou me preocupar também com vocês. Não só com vocês que estão aqui, mas por aqueles que no futuro também conhecerão essa palavra. Então, louvado seja Deus, porque Ele se preocupou conosco no passado e se preocupa conosco hoje também. Amém. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Certo? Outra questão importante, Ele reforça a questão da palavra. É isso? Ele fala, olha, a palavra, está escrito na palavra, eu sou a palavra. Ele reforça a questão da palavra. Então eu vejo que no capítulo 17 ele também faz lembrar isso. Certo? E ele fecha dizendo o seguinte, olha, isso aqui vai servir de testemunho no final. Então há 3 coisas aqui que seguram a gente espiritualmente. Oração, estudo da Bíblia e testemunho. Exatamente. Você pode ver, atrás de uma pessoa que saiu do caminho, tem uma Bíblia abandonada e uma oração esquecida. E um testemunho que nem é dado mais. Então, se você quer também aprender a respeito de outras coisas que o pastor vai explicar aqui do capítulo 17, eu vi esses três fatores aqui. Uma vida de oração, o estudo da Bíblia e o testemunho. Esse é o segredo para se manter firme. Esse é o segredo para se manter firme. Fantástico. Conhece algum cristão firme na fé que não lê a Bíblia? Não tem. Não. Que não ora? Não tem. Não é? Que não dá testemunho de Jesus? Também não conheço nenhum que está firme na fé. Aqui em João 17, Jesus está concluindo o discurso dele de despedida. E aí ele vai fazer essa que é conhecida como a oração sacerdotal. E então, antes realmente de deixar o mundo, através dessa oração, Jesus ele queria deixar o que é mais importante. Né? E ele enfatiza a questão da ligação que ele tem com o Pai, a unidade que existe, a comunhão que existe entre ele e o Pai, e ele nos chama para termos a mesma comunhão. Uns com os outros, que nós sejamos um e que nós sejamos um com Deus. Então nós somos chamados realmente a vivermos em comunhão uns com os outros, entendendo que a suma de todas as coisas é o amor a Deus, é o amor ao próximo. Né? Não adianta simplesmente eu pegar minha Bíblia, colocar debaixo do braço, ir para a igreja, se eu não estiver crescendo em amor a Deus e amor ao meu semelhante. Se eu não estiver permitindo que o fruto do Espírito seja manifesto na minha vida, com a minha esposa, com os meus filhos, que eu esteja ficando mais parecido com Deus, amando mais, sendo mais alegre, sendo mais paciente, mais bondoso, tendo mais mansidão, tendo mais domínio próprio, entendendo que a luta não é contra carne e sangue, é contra os dominadores desse mundo aqui, né, que está em trevas, e que a gente realmente está se preparando para algo muito maior. E a gente tem todo o poder do universo à nossa disposição. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agindo em nosso favor, cada um
na sua posição, mas todos como o Deus Todo-Poderoso. Jesus, além de Deus Todo-Poderoso, feito homem, intercedendo por nós, como nosso mediador. Então, cabe a nós realmente fazermos uso, né, de todas as ferramentas que temos, nos aproximarmos de Deus, permitirmos que Deus transforme nossa vida, nosso caráter, e que a gente possa amar o nosso semelhante, espalhar essa mensagem maravilhosa. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. E Deus está guiando o seu povo, né? A lição fecha com isso, dizendo o seguinte, olha, como é que o povo de Deus é guiado? Por meio das Escrituras. O Espírito Santo fala a mente e grava a verdade no coração. Assim, ele expõe o erro, expulsando-o do ser. É pelo Espírito da verdade, agindo por meio da palavra de Deus, que Cristo conduz a si seu povo escolhido. Amém. Amém. Muito obrigado, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. Deus seja louvado por tudo. Aprendemos muita coisa hoje. Que você coloque em prática, leve para os seus alunos, leve você, professor, esse conhecimento para o teu coração, ensine as pessoas, porque nós temos Pai, Filho e Espírito Santo à nossa disposição para vencermos todos os obstáculos da nossa vida. Amém. Você não está sozinho nessa luta e tenha certeza que a vitória já está preparada para você. Amém, amém, amém. Vamos terminar com uma bênção de uma oração? Luiz Costa, pode orar para nós? Querido Deus e Pai, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse instante de estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Aprendemos aqui a respeito da vida de Jesus e a lição que Ele deixou nas suas últimas palavras, a importância de um relacionamento íntimo contigo e com o Espírito Santo. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, através da pessoa do Espírito Santo, impressionando o nosso coração hoje, nas decisões, nas escolhas, nas atitudes, vivemos de forma para honrar e glorificar o Teu santo nome. Amém. Espírito Santo, nos dê essa experiência como minha vizinha. O que faremos juntos hoje possa ser a nossa oração, te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Estamos indo para agora a 12ª lição. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Estamos aproximando aí das festividades do fim deste ano, mês de dezembro, é um mês corrido, mas eu tenho certeza que você pode separar um tempinho para poder estudar a lição da Escola Sabatina. Que Deus te ilumine, que Deus te capacite e até semana que vem, se Deus quiser.